Olá, boa noite. Governo restringe compra de armas e munições no país. Uma promessa de campanha do presidente Lula. Decreto transfere controle dos colecionadores, caçadores e atiradores, os CACs, para a Polícia Federal e limita calibres permitidos para a população. E você vai ver também. A violência no Rio. Tiroteios interrompem aulas em 300 escolas neste ano. Risco de uma criança ser atingida por bala perdida é 8 vezes maior que em outras cidades. Os estudantes do Rio de Janeiro convivem com uma realidade assustadora. O estado é o que mais precisou interromper aulas por questões de segurança. Cerca de 270 escolas precisaram suspender as atividades durante o ano letivo, principalmente por causa de tiroteios. O espaço que deveria oferecer segurança e proteção tem sido afetado por confrontos entre policiais e criminosos, guerras entre facções e outros episódios de violência. 269 escolas do Rio de Janeiro suspenderam as atividades durante o ano de 2021. Os dados foram levantados pela Prova Brasil, um exame que é realizado pelo Ministério da Educação e pelo INEP a cada 2 anos. 6,2% das escolas do Rio informaram que o calendário teve que ser interrompido por conta desses episódios de violência. E só para ter alguma comparação com a média nacional foi de 0,9%. Então está muito acima, né? Comparando com o segundo colocado, né? O estado do Amazonas registrou 2,4%. De acordo com a pesquisa, o risco de ser vítima de bala perdida é quase 8 vezes maior nas escolas do Rio de Janeiro do que nos demais estados do país. 13,5% dos diretores afirmaram que ocorreu alguma situação de tiroteio ou bala perdida na escola ao longo do ano de 2021. Como fazer, né, da escola um espaço seguro com a violência presente nesse nível? A situação se repete ano após ano. Nos primeiros 45 dias letivos de 2023, mais de 200 escolas municipais não abriram ou precisaram fechar as portas por causa da violência. Cerca de 85 mil alunos ficaram sem aula. Em março, uma operação policial no Complexo da Maré assustou os estudantes. Muitos precisaram se proteger do fogo cruzado no corredor da unidade. A ação fez com que 6 escolas adotassem o funcionamento remoto. Em abril, na mesma região, bandidos em fuga invadiram uma escola pública na favela Nova Holanda. 21 colégios precisaram ser fechados por falta de segurança. Especialistas alertam que a violência no entorno das escolas causa prejuízos no aprendizado e na saúde mental dos estudantes e profissionais que atuam nas unidades. Aprender em condições de conflitos entre facções, de fogo cruzado, de incursões da polícia dentro de comunidades, traz um desassossego no processo de aprendizagem. Quem vive a realidade de perto diz que sentir medo já faz parte da rotina nas escolas do Rio. O medo de morrer, o medo de levar tiro, o medo dos pais de não verem seus filhos, o medo dos profissionais de educação de não chegarem à escola ou de não chegarem às suas casas, o medo de estar em sala de aula e ver balas de fuzis transpassando as janelas. Então, sim, o medo ele frequenta a escola do Rio de Janeiro. O Ministério da Educação terá 30 dias para elaborar um plano de transição para encerrar as atividades do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. O prazo está no decreto publicado hoje, que encerra o programa criado em 2019 na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio já havia sido feito por meio de ofício às secretarias estaduais de educação. O governo federal afirma que a retirada dos militares das escolas será de forma gradual para não atrapalhar o cotidiano de alunos e professores.
Uma adolescente de 16 anos foi apreendida suspeita de ter provocado um incêndio em um apartamento na zona leste de São Paulo. 5 pessoas ficaram feridas, uma delas com 50% do corpo queimado. De acordo com a polícia, a menina confessou ter trancado as portas dos quartos e, de forma intencional, ateou fogo. Ela contou que teria ficado com raiva por causa de uma discussão com a mãe. Foi preso em São Paulo o cirurgião plástico que é acusado de cometer crimes sexuais contra pacientes durante as consultas em Alfenas, no interior de Minas Gerais. O cirurgião plástico Hudson de Almeida, de 56 anos, foi encontrado em um condomínio de luxo na capital paulista. O médico era procurado pela polícia desde abril, quando fugiu ao ser indiciado por abusar de uma paciente durante atendimento dentro do consultório dele em Alfenas, no sul de Minas. Nós estamos falando de vítimas de 16 a 40 anos, o que mostra uma diversidade aí de atuação, né, do autor, e todas elas reportaram à Justiça comportamentos e percepções pós-atendimento que levantaram a suspeita delas terem sido violadas sexualmente, aí, sendo enganadas durante a consulta, considerando que elas acreditavam estar diante de apenas protocolos convencionais médicos. Os primeiros relatos de abusos sexuais contra o cirurgião foram feitos em 2021, mas ele continuou atendendo normalmente em sua clínica. Os casos correm em segredo de justiça. Hudson de Almeida deve ser transferido nos próximos dias para aguardar o julgamento em um presídio de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais e a cervejaria responsável pela Baker firmaram um acordo hoje para indenizar parte das vítimas. Famílias que não foram reconhecidas na decisão protestaram. Eliane Reis fez um protesto emocionada. Com as fotos do marido José Osvaldo Faria, ela se revoltou ao saber que a morte dele não foi reconhecida no acordo. Vamos correr contra ele. A Baker reconheceu aqui esse vídeo. Pra quê? Pra que eu vou recorrer para sofrer mais? Todo aniversário de Baker, de assassinato da Baker, eu tô lá sofrendo, dando entrevista e revivendo. O marido da Aline sobreviveu à intoxicação com graves sequelas nos rins. Incluído como vítima nas investigações da polícia, o caso dele também não teve um laudo conclusivo. E a família vai precisar seguir com uma ação individual. Não se diz no acordo nem que sim e nem que não, mas a partir do momento que não se coloca como vítima é negar algo que aconteceu conosco. Isso não é correto. Não tem como aceitar algo assim. De acordo com o Ministério Público, 15 pessoas passaram por perícia médica. 9 casos foram reconhecidos como vítimas de contaminação. 3 pessoas tinham condições compatíveis, mas fora do prazo temporal. Outras 2 vítimas não apresentaram elementos nem para comprovar, nem para negar as causas da intoxicação. Um caso foi excluído. No acordo, se estabeleceu R$500 mil, corrigidos desde o começo do processo, para cada vítima. Além desses R$500 mil, foi reconhecido R$150 mil por cada familiar de primeiro grau. Cada vítima terá o direito a ter o ressarcimento de custos de tratamento, oportunidades perdidas, empregos perdidos, pensionamento para o resto da vida enquanto não puder trabalhar. Os primeiros casos foram registrados em janeiro de 2020. De acordo com o inquérito, 10 pessoas morreram e várias outras ficaram com sequelas, como paralisia, surdez e problemas renais. As investigações da Polícia Civil confirmaram que a contaminação das cervejas por monoetilenoglicol e dietilenoglicol aconteceu devido a um vazamento em um dos tanques da fábrica. Os auxílios emergenciais, por exemplo, até hoje representam pagamentos na ordem de R$3.600.000, desde o início do processo, para despesas ordinárias dessas vítimas. A ação do caso segue na Justiça. 11 pessoas envolvidas tornaram-se réus. Eles foram denunciados por crimes contra o consumidor, homicídio culposo e lesão corporal culposa. A mineradora Braskem fechou acordo com a Prefeitura de Maceió para pagamento de R$1,7 bilhão por danos causados por fundamento de poços de extração de sal-gema na capital de Alagoas. Segundo a empresa, o acordo precisa ser homologado pela Justiça e não impacta o pagamento das indenizações aos moradores.
A Prefeitura informou que os recursos serão aplicados em obras e na criação do Fundo de Amparo aos Moradores. Mais de 60 mil pessoas foram atingidas pelo afundamento do solo, que provocaram rachaduras e afundamentos em imóveis e vias públicas em mais de 5 bairros em 2018. As atividades da empresa foram suspensas na região em 2019. A Polícia Federal prendeu Diego Ventura, acusado de ser um dos líderes dos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Imagens mostram Ventura derrubando grades e dentro de um dos prédios na Praça dos Três Poderes. A prisão aconteceu em um evento chamado Assembleia Nacional da Direita Brasileira, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A polícia também apreendeu o celular do acusado. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Daniel Ventura para comentar a prisão. Mais um grupo de afegãos que estavam acampados no aeroporto de Guarulhos foi transferido hoje para um abrigo. A repórter Joyce Mafezoli traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite, como é que foi essa solução, Joyce? Oi, Augusto. Boa noite a você, Gabi. Boa noite a todos. Olha, Augusto, 5 famílias no total, 25 pessoas, sendo 13 crianças, foram levadas para um centro de acolhida em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Lá eles terão acesso aos serviços essenciais como água, luz, alimentação e internet. No início do mês, um grupo de 150 afegãos foi transferido para a Praia Grande, no litoral paulista. A mudança ocorreu em meio a um surto de sarna, que transformou em emergência sanitária a crise humanitária que enfrentavam as famílias acampadas no aeroporto. O mezanino se tornou um espaço provisório para afegãos que chegam ao Brasil, fugindo da guerra civil que assola o país de origem desde que o Talibã retomou o poder há mais de um ano. Todos os dias desembarcam cidadãos e famílias inteiras em busca de uma nova vida. Hoje tem aqui cerca de 10 homens. Não há previsão de quanto tempo eles vão permanecer no aeroporto. Gabi, Augusto. O governo federal anunciou um novo pacote de segurança pública. Entre as medidas está o decreto que restringe o acesso a armas e munições. O texto foi assinado pelo presidente Lula em cerimônia no Palácio do Planalto e já entrou em vigor. A partir de agora, os civis podem possuir, no máximo, 2 armas e comprar até 100 munições por ano. Antes, o limite era 4 armas e 800 munições anualmente. Houve redução também para os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Para caçadores, o limite será de 6 armas e 3 mil munições. Antes era de 30 armas e 90 mil munições. Para atiradores desportivos, o limite será de 4 armas de uso permitido e 4 mil cartuchos por ano. Antes era de 60 armas, sendo 30 de uso restrito e 6 mil munições. Os colecionadores poderão ter uma arma de cada modelo, número 5 vezes menor do que o permitido pelo antigo decreto. Uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. O que nós precisamos baixar é o preço dos livros. É o preço de acesso às coisas culturais que as nossas crianças não têm acesso. Os CACs também devem emitir uma guia de tráfego para transitar com armas de fogo. Clubes de tiro não poderão funcionar perto de escolas. E a autorização para adquirir armas de fogo deixa de ser de responsabilidade do Exército e passa a ser da Polícia Federal. O presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados disse que a mudança da autorização é inconstitucional, porque invade a competência do Congresso para legislar sobre o tema. Para isso, tem que mudar a lei. Só o parlamento pode fazer alterações legislativas, não pode o Poder Executivo fazer mudança na lei. Nós precisamos, de fato, que esse ódio terrível que se implantou na nossa pátria seja extirpado. Que acabe com Vale Tudo, que acabe com as brigas do grupo de WhatsApp, que viram brigas nas ruas, que viram tiroteio, viram inimizade nos lares. Isso é política de segurança também.
O decreto faz parte de um pacote de medidas para combater a violência, entre elas a antecipação de R$1 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados, como nós adiantamos ontem. O dinheiro vai estar disponível a partir da semana que vem e deve ser utilizado para a compra de equipamentos para as polícias. O governo também vai reforçar o efetivo das polícias federal e rodoviária federal para combater o tráfico nas fronteiras. Outra medida é um projeto de lei para transformar em crime hediondo, sem direito à fiança, os homicídios cometidos em escolas. A pena prevista é de 12 a 30 anos de prisão e aumenta até pela metade se a vítima for vulnerável, por exemplo, uma pessoa com deficiência. O projeto pune casos de lesão corporal nas escolas com pena de 3 meses a 3 anos de prisão. O que está acontecendo aqui é um passo extremamente importante. Não será o primeiro e nem será o último. A gente vai continuar cuidando da sociedade brasileira como ela imagina que a gente deva cuidar. O governo brasileiro enviou uma equipe de agentes de segurança para ajudar no combate aos incêndios florestais no Canadá. A força-tarefa foi organizada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores a pedido do governo canadense. A equipe é formada por 104 especialistas civis e militares de diferentes órgãos e estados do Brasil. Os profissionais vão auxiliar no combate aos incêndios florestais que atingem o Canadá desde março e se intensificaram no último mês. As chamas já destruíram cerca de 10 milhões de hectares em todo o país. A área equivale a mais de 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Segundo autoridades locais, províncias como Quebec e Montreal estão cobertas de poluição e a qualidade do ar está insalubre. A equipe brasileira deve permanecer no país pelo período de 1 mês e o custo de toda a operação será ressarcido pelo governo canadense. É uma cooperação ganha-ganha. Nós vamos aprender a enfrentar com maior expertise os incêndios florestais. Esses incêndios serão cada vez mais comuns com o aquecimento global. E nós precisamos estar preparados. Esse ano nós estamos tendo um número recorde de brigadistas contratados para o Brasil. São 2.101 brigadistas, formando aí 99 brigadas federais, porque os incêndios acontecerão e cada vez com uma intensidade maior. E o Rede TV News viajou ao semiárido nordestino para mostrar a preocupante situação da caatinga. Pois é, o único bioma exclusivamente brasileiro já perdeu mais de 10% da vegetação nativa e continua ameaçado. De Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, a repórter Eduarda Lapenda conta essa história pra gente. Estamos na maior cidade do sertão pernambucano, Serra Talhada. Aqui vivem 87 mil moradores. Percorremos mais de 400 quilômetros desde o Recife para encontrar seu Luiz. Esse sertanejo vive aqui desde que nasceu e muita coisa mudou. Tinha um açude aqui, primeiro, a gente quando passava aqui era a maior riqueza. Era a maior riqueza da vista da gente, o que a gente avistava era água. Segundo os pesquisadores, a falta da vegetação reduz a quantidade de água no solo, ressecando ainda mais a terra. A caatinga perdeu mais de 10% de vegetação nativa nos últimos 37 anos. 15% foi devastado pelas queimadas. Os estados mais prejudicados são Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. É o que aponta o relatório divulgado pela rede MEP Biomas. A expansão da agropecuária é uma das principais causas do desmatamento da vegetação nativa. Somente no Ceará, houve um aumento de 320% de áreas de pastagens. Essa é uma situação bem alarmante, bem preocupante, porque esse desmatamento no bioma caatinga ele ocorre de forma pulverizada, né? E são várias frentes de desmatamento e isso acelera cada vez mais esse processo. Para Samuel, a saída é criar corredores ecológicos que permitem o deslocamento de animais e o aumento da vegetação. Daí a importância de conectar fragmentos, de proteger os fragmentos maiores
ainda não alterados, ainda não degradados, e formar corredores ecológicos, né, por meio de criação de unidades de conservação, por exemplo, de áreas protegidas que venham a manter as florestas em pé, né, e de forma perpétua. Na contramão de atividades que destroem o bioma, iniciativas como a desse instituto aqui promovem um trabalho de preservação e restauração da caatinga. Estamos no Instituto Socioambiental de Serra Grande, que possui 800 hectares de vegetação original. Essa planta aqui, chamada jericó, é um indicador de que essa área nunca teve interferência humana. Se a gente não cuidar desse ponto crucial da caatinga, que é esse impacto secular, não adianta ir cuidar da Amazônia, do Cerrado, do Pampa, da Mata Atlântica. A gente tem que pensar em ecossistema, num cuidado totalitário, num cuidado como um todo, porque todos esses ecossistemas eles estão interligados e fazem parte de um mesmo organismo. Além da preservação, o Instituto Socioambiental de Serra Grande, aqui em Serra Talhada, realiza um trabalho com a riqueza que provém da terra. Doces, geleias e compotas feitas com frutas típicas do bioma dão um novo significado à vida das sertanejas. A gente não dava tanto valor à caatinga. Depois que a gente começou a produzir, a gente sabe que a caatinga é muito rica. Segundo o professor Martinho Carvalho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, uma alternativa para preservar a caatinga é fazer com que os agricultores e pecuaristas que vivem aqui consigam alinhar suas atividades com os trabalhos que já são feitos para a conservação do bioma. Além das unidades de conservação, seria importante uma política pública que incentivasse os pequenos agricultores por meio de assistência técnica, por meio de fortalecimento dos equipamentos hidráulicos, né, de reservas de água, né, para que eles pudessem ter esses sistemas agroflorestais de modo a ter um mosaico de paisagem com a caatinga. De diversas partes do Nordeste, vêm iniciativas para tentar conter o desmatamento. Alagoas, hoje, 80% da nossa caatinga está praticamente destruída. Então nós precisamos nos unir e criar uma lei específica de fauna da caatinga do Nordeste. No Ceará, a Associação Caatinga já conseguiu plantar 200 mil mudas e trabalha para que a comunidade da região viva em harmonia com esse ecossistema. É um bioma que tem, dada a sua rica biodiversidade, dá condições, né, para que o homem do campo, o homem sertanejo, usufrua desses bens, desses serviços, desses elementos da natureza, para que possam ter uma convivência mais harmônica com esse ambiente. A inauguração de uma loja em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, atraiu uma multidão. Teve contagem regressiva para a abertura dos portões e muita correria. A promoção de uma vassoura a menos de R$3 gerou confusão e disputa entre os clientes. Uma pilha do produto foi desfeita em poucos minutos. Teve consumidor que levou mais de 3 vassouras para casa. As imagens, claro, viralizaram na internet e ficou conhecida como a Guerra das Vassouras. O Ministério da Justiça, com o apoio da Polícia Civil de 5 estados, realizou hoje uma operação para combater crimes cibernéticos. Um garoto que foi apreendido tinha apenas 13 anos. Logo nas primeiras horas da manhã de hoje, a polícia bateu na casa de um adolescente de 13 anos. Ele é suspeito de praticar violência sexual e induzir meninas à automutilação por meio de um aplicativo de bate-papo. De acordo com as investigações, o adolescente ameaçava sequestrar, estuprar
e matar uma das vítimas e cometia crimes sexuais por meios virtuais. Ele também possuía perfis de culto a símbolos nazistas e propagava imagens de assassinos de massacres escolares. A ação da polícia é parte da Operação Pessinos, realizada pelo Ministério da Justiça nos estados do Piauí, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Santa Catarina. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de internação provisória. Alguns adolescentes manipulavam psicologicamente meninas para praticar crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade individual. As agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje 1 hora mais cedo para a realização de um mutirão. O objetivo foi ampliar a renegociação de dívidas por meio do Programa Federal Desenrola Brasil. Não havia fila e o aposentado Luiz Mauro, de 78 anos, logo foi atendido. Ele procurou a agência para aproveitar a oportunidade para renegociar 3 dívidas que o deixavam com nome sujo e ficou super feliz com o resultado. Vim tentar sondar minha dívida perante a Caixa, já que esse mutirão me beneficiou muito. Foi muito bom isso. Desde que iniciou o programa do governo federal Desenrola Brasil, na última segunda-feira, mais de 20 mil pessoas que tinham nomes negativados com a Caixa conseguiram regularizar sua situação. Mais de 10 milhões de dívidas foram quitadas. E quem procurou uma agência nesta sexta-feira conseguiu um prazo maior para parcelar o débito. Nós conseguimos passar hoje cedo para 120 meses. Então, as pessoas terão 2 opções. Elas podem fazer a quitação da dívida com 90% de desconto ou elas podem parcelar isso em 120 meses. Segundo o Ministério da Fazenda, o programa busca uma renegociação da dívida. Mas isso não significa um perdão. O débito seguirá existindo, só que os bancos se comprometeram a não incluir os devedores no cadastro negativo. Apesar das facilidades, links falsos em redes sociais estão enganando algumas pessoas que querem participar do programa. Por esse motivo, o presidente da Caixa faz um alerta. Eu queria orientar a população que as informações sobre essas renegociações só devem ser feitas ou nas agências da Caixa, e nunca dê sua senha para quem você não conhece, para ninguém na realidade, mas nas agências é o local mais seguro. Em Fortaleza foram assinados hoje os primeiros acordos do programa Ceará Sem Fome. No estado, 80% das famílias enfrentam algum nível de insegurança alimentar. A cearense Sandra já passou fome e ainda hoje se preocupa se vai conseguir dar de comer aos 3 filhos que tem. Já cheguei a dormir com fome, não ter nada. Isso dói muito dentro de mim, sabe? Em olhar para minhas filhas e não ter o que dar. Com baixa escolaridade, Marcilene enfrenta dificuldade em arrumar um emprego que lhe proporcione a condição de se alimentar o suficiente e de forma saudável. Eu estou sem trabalhar há anos. Eu não tenho o ensino médio completo, então isso dificulta. Aí tem que ser o quê? Lavagem de roupa, fazer faxina, isso, né? Acaba dificultando para comprar o alimento. Com certeza. Sandra e Marcilene estavam entre as centenas de pessoas que participaram da solenidade dos primeiros acordos firmados do programa Ceará Sem Fome. Responsável pelo programa, a primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, destacou o cartão Ceará Sem Fome, que oferece R$ 300 às famílias pobres e de extrema pobreza. O governo do estado já investiu 21 milhões de reais dentro de um mês no ramo de alimentos, onde as famílias, 42 mil famílias, estão comprando alimentos e complementando a refeição das suas crianças e seus adolescentes. O Ceará é o 4º estado do Brasil com mais pessoas passando fome. São cerca de 2,5 milhões de cearenses nessa situação, segundo a Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. No estado, 80% das famílias enfrentam algum tipo de insegurança alimentar. Para tentar reverter esse quadro, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assinou um dos acordos que prevê repasse de aproximadamente 50 milhões de reais para a rede de cozinhas sociais, que deverá oferecer refeição gratuita para a população mais vulnerável do Ceará.
E olha, a violência das grandes cidades fez o número de carros blindados no Brasil bater recorde. Mas vale lembrar, ter essa proteção no veículo custa caro. Um motorista de aplicativo teve o vidro do carro estourado em São Paulo. Os criminosos queriam roubar o celular. Neste outro flagrante, assaltantes em motocicletas roubam o carro. Já este motorista estava com um carro blindado e conseguiu fugir do assalto. O criminoso chegou a atirar várias vezes. Por causa da violência das grandes cidades, a procura para blindar o carro bateu recorde em 2022. Mais de 25 mil veículos receberam a proteção no país. Em 2021, foram 20 mil. Com o resultado, a frota brasileira de blindados chegou a cerca de 310 mil carros. E o estado de São Paulo responde por aproximadamente 84% desse mercado. Para a Associação Brasileira de Blindagem, 2 fatores contribuíram para o aumento desse tipo de proteção nos veículos no ano passado. A reabertura da economia após o período mais crítico da pandemia e o crescimento dos níveis de violência nos grandes centros urbanos. E a violência está diretamente ligada ao número de procura por proteção. O que facilita a ação de um meliante é o trânsito parado. Você no trânsito parado, o meliante está lá com a intenção de te abordar ou roubar o teu celular ou alguma coisa parecida dentro do teu carro, e o que facilita a ação é o trânsito parado, porque dentro do carro, no trânsito parado, você não tem para onde ir. Este engenheiro usa carro blindado há muito tempo. É um preço que, para ele, vale a pena pela segurança. Estava saindo de uma festa com a minha família, quando fui abordado por alguns marginais, né? Eles me levaram, ficaram alguns minutos comigo no carro, mas soltaram toda a família, sem nenhuma sequela. Desde então, eu optei por usar carro blindado. A blindagem protege todo o carro de tiros e ataques. Os vidros são substituídos por outros, com várias camadas e bem resistentes. A lataria recebe uma manta de aramida, igual à usada por coletes à prova de bala. Mas para ter essa proteção, o preço é alto, a partir de R$70 mil. Além disso, é recomendado que o veículo passe por uma manutenção a cada 10 mil quilômetros ou 1 ano de uso. Fazer as manutenções preventivas uma vez por ano, junto à blindadora. Ter um cuidado extra com o vidro e, basicamente, tomar cuidado com o carro. Como você cuida de um carro original, você cuida de um carro blindado, com cuidado, com jeito. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpriu a agenda hoje no litoral norte de São Paulo, em Ilhabela. Tarcísio fez a entrega oficial de uma nova balsa. E em São Sebastião visitou obras habitacionais para as famílias afetadas pelas fortes chuvas em fevereiro. Nesta sexta-feira, a agenda do governador de São Paulo, no litoral paulista, começou em Caraguatatuba. Tarcísio de Freitas assinou uma autorização para o início das obras de um sistema de saneamento básico no município. Em seguida, ele foi para Ilhabela, onde encontrou o prefeito Toninho Colucci e autoridades locais. A gente está vendo aqui a importância do litoral norte, né? Um lugar extremamente bonito, cheio de potencialidade para o turismo, potencialidade econômica, que atrai gente do Brasil inteiro, um local que é gerador de divisas, gerador de riqueza para o nosso estado e que merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado na área do saneamento básico, porque a gente tem aqui uma área balneável, na área da infraestrutura, na área da prestação de serviço, seja de saúde, seja de educação. Aqui em Ilhabela, o governador Tarcísio de Freitas reinaugurou essa balsa FB25, que vai ajudar na ampliação da operação de travessia marítima entre Ilhabela e São Sebastião. Atualmente, cerca de 10 mil pessoas usam esse serviço diariamente. Na época de férias, esse número aumenta a 30%. A FB25 é a principal balsa do sistema, é a maior balsa do estado de São Paulo. Ela retornar à atividade nos ajuda muito. Mas nós estamos no caminho certo. O governador tem nos ouvido, diferente do passado. Tarcísio de Freitas reforçou a vontade de privatizar portos e o sistema de balsas da região. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é quem ganha com isso é a população, porque o que é a parceria público-privada? Na verdade, é um alongamento do contrato, e a gente fazer contratos de mais longo prazo, com servidões
de manutenção periódica, mais bem estabelecidas, porque aí não vai acontecer o que aconteceu, dessas balsas ficarem abandonadas muito tempo, e o cidadão não precisa ter medo da tarifa. Além disso, o governador também assinou a autorização para o início das obras de uma estação de tratamento de esgoto nos bairros de Praia Grande e Curral, em Ilhabela. Um investimento de cerca de 70 milhões de reais, que vai atender 10 mil pessoas. Já em São Sebastião, Tarcísio de Freitas visitou a Vila de Passagem, no bairro Topolândia. No local, vivem 58 famílias em habitações provisórias que perderam suas casas por conta das chuvas fortes, que causaram uma série de desabamentos e alagamentos na região. O governador também visitou o bairro Baleia Verde, onde estão sendo construídos 318 apartamentos para as famílias que também ficaram desabrigadas com as chuvas. O local foi um dos mais atingidos pela tragédia de fevereiro. O primeiro bloco de moradias deve ficar pronto em outubro. A Receita Federal vai abrir a partir das 19 horas de amanhã e, aliás, na próxima segunda-feira, as consultas para o terceiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 5,5 milhões de contribuintes vão receber no dia 31 deste mês. Segundo o órgão, essas restituições vão somar 7 bilhões e 500 milhões de reais. Obrigada pela sua audiência. Até uma próxima. Boa noite.